Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio no capítulo 4, no verso 7, e diz assim a palavra do Senhor: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então o apóstolo Paulo, agora ele vai falar sobre a vitória de Cristo. Ele diz que essa graça de Deus, que nos é concedida a ser favor e merecido de Deus, e nós somos salvos por graça. É graça de Deus, é um favor de Deus, e isso é para a glória do Senhor. Não é para a glória do homem, é a glória de Deus. Se nós voltarmos para Efésios 2, Deus ele manifestou a sua graça. E tu pega em Efésios 2,7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então essa benignidade de Deus para conosco, Deus manifestou essa graça para mostrar nos séculos vindouros, para mandar na eternidade a riqueza abundante da sua graça. E essa graça foi dada a cada um de nós segundo o dom, a medida do dom de Cristo. E aqui nós vemos que é graça abundante. E Deus está manifestando através de Cristo essa graça abundante para cada um de nós. A abundante graça. Paulo fala aos Romanos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é graça, é bastante graça, é graça suficiente para nos salvar. E essa é a graça que se manifesta em Cristo Jesus. E Deus manifesta isso e é para a glória dele. Não é para a glória do homem, não é para exaltar o homem, é para manifestar a glória de Deus. E nós havíamos lido em Efésios 3:21, a sua glória na igreja. Glória em Cristo, glória a Deus Todo-Poderoso na igreja, então é a sua glória. E aqui diz que, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O nosso amado Senhor Jesus, por ele, falava com os religiosos da época, e os judeus pediam um sinal. Ele disse que nenhum sinal seria dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, que Jonas foi um sinal. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E aí Jesus diz em Mateus 12:40, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, ele desceu às partes mais baixas da terra. E aqui tem coisas interessantes que nós vamos ver. Se conta na história de que os romanos eles tinham esse costume, quando eles vinham das suas batalhas, das vitórias, das grandes vitórias, eles traziam os despojos da guerra, traziam as coisas que eles conseguiam,
que eles adquiriam pela guerra, que eles tomavam dos povos dominados, e eles faziam um desfile, e vinha o general, ou vinha o vencedor, o comandante, o grande comandante, ele vinha à frente e ele chegava à cidade e ele ia ao ponto mais alto e ali ele subia e ele mostrava a todos, ele fazia um desfile militar. E se havia cativos da sua nação presos naquele lugar onde ele foi, ele trazia os cativos com ele. É interessante essa situação. Eu me lembro de Saul fazendo esse desfile, quando ele vai, mandado por Deus, para lutar contra os amalequitas. E ele vai e ele vence, e aí ele faz um desfile da vitória, porque ele traz os despojos que Deus não havia determinado que ele fizesse isso, mas ele faz. E ele vai e ele sobe no Carmelo. E aí ele levanta para si ali uma coluna. Tu vai encontrar essa passagem em 1 Samuel 15. 15, e diz assim: E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou ali para si uma coluna. Então voltando passou e desceu a Gilgal. Então Saul ele sai da vitória, mas ele saiu em desobediência, porque Deus disse que não era para tomar despojo nenhum, era para aniquilar tudo, e ele desobedece, e ele traz o rei amalequita, Agag, e traz o melhor do gado, o melhor do rebanho, ele traz consigo, e ele faz aquele desfile, ele sobe até o Carmelo, e ali ele ergue para ele um monumento para si, e depois ele desce a Gilgal. Então, é esse desfile de vitória que está simbolizando aqui. Alguns dizem que é isso que Cristo vem fazer. Ele desce às partes mais baixas da terra. Quando ele é crucificado, ele morre, ele leva os nossos pecados, e ele desce ao centro da terra. E ali ele proclama a sua vitória. Ali ele faz a sua vitória, ele toma a vitória. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua epístola, ele diz que Jesus proclamou, pregou a sua vitória. Vamos ver aqui na primeira epístola. No capítulo 3, verso 18, diz: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Então, aqui tem coisas interessantes que eu, fazendo estudo e vendo comentários sobre essa passagem aqui, coisas bastante interessantes. Então é como se Cristo vai no território inimigo, ali onde estão os cativos. E ele penetra, ele entra no território inimigo. E ele obtém a sua vitória. E ele toma o cativeiro. E tem coisas assim que são especulações, mas são bastante interessantes. Primeiro, os salvos do Velho Testamento, eles foram salvos como uma explicação assim, simples. Eles foram salvos como por cartão de crédito. Todos foram salvos pela fé, apontando para o sacrifício de Cristo. Se Cristo não vem, se Cristo não morre na cruz, eles estavam perdidos. Então, eles foram salvos
na esperança e na confiança do Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Então, eles aguardavam Cristo, porque Cristo que ia pagar o preço. Então, todos foram salvos por Cristo, toda a humanidade antes foram salvos. Os salvos e os santos, não sei se está entendendo, os santos do Velho Testamento, eles foram salvos por Cristo. Eles estavam aguardando a Cristo. E eles estavam... interessante isso, esse entendimento. Se tu pega Lucas 16, tu vai ver que Lázaro está, a partir de 19, Jesus conta ele conta a história de Lázaro, do rico e de Lázaro. E aí ele diz que o rico morre, vai ao inferno, e Lázaro morre e está no seio de Abraão, que seria o lugar dos justos. Só que eles se encontram, se tu for analisar essa história que Jesus conta, do rico e de Lázaro, eles se encontram no mesmo local. Só que se diz que existe um abismo entre eles, e Abraão diz isso a rico, que existe um grande abismo entre eles. E não tem como passar de um lado para o outro. Pega Lucas 16, 26. Além de tudo isso está posto um grande abismo entre nós, e vós de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, o entendimento que se traz aqui, e os comentários, é que antes de Cristo, os salvos estavam aguardando num local próximo ao inferno, seria só que os salvos num local e os perdidos, os que não foram salvos, já no inferno. E esse local separado por um grande abismo. Mas os salvos do Velho Testamento, eles se encontravam no mesmo local, embora separados dos perdidos. Não sei se tu está conseguindo entender. Seria, o paraíso não se encontrava no céu. Eles não se encontravam no céu com Deus. Eles se encontravam num lugar de descanso, aguardando a Cristo. E aí é que é interessante, eles foram salvos por Cristo. Eles foram salvos olhando para Cristo. E se Cristo não morre na cruz, eles não seriam salvos. Então, por isso que eu digo, eles foram salvos como a cartão de crédito, salvos na confiança do sacrifício de Cristo. Por isso, o apóstolo Pedro, quando fala do sacrifício e do Cordeiro de Deus, ele diz que esse Cordeiro foi morto. Ele foi morto antes da fundação do mundo. Então é pelo sacrifício do Cordeiro, e é isso que a Bíblia nos ensina. Esse sacrifício já era conhecido, tu pega Pedro 1:20, o qual foi, na verdade, em outros tempos, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então ele está falando desse cordeiro que foi morto e já era manifestado já a sua morte antes da fundação do mundo. Então todos os salvos do Velho Testamento aguardavam a Cristo. Não sei se eu estou me fazendo entender. Cristo é o centro. Desde Gênesis, quando Deus ele sacrifica animais para fazer vestes e túnicas para Adão e Eva, apontavam para Cristo, para o sacrifício de Cristo. Então, houve sacrifícios que foram feitos
no Antigo Testamento, mas esses sacrifícios eles eram simbólicos, eles apontavam para o sacrifício de Cristo, que esse sacrifício, quando Cristo é sacrificado, a morte de Cristo na cruz e o derramamento do seu sangue, é esse sacrifício que ia satisfazer, ia ser propiciação, satisfação. Propiciação é satisfação, está satisfeito, ia satisfazer a justiça de Deus. Eu acho que eu estou me fazendo entender. Então eles esperavam no mesmo local, nas partes baixas da terra. O paraíso ainda não se encontrava no céu. E aí Cristo desce as partes baixas e ele proclama a sua vitória. E ele sai vencedor. E aí nessa saída vencedora ele leva cativo o cativeiro. E aí Paulo está explicando como acontecia com os romanos, como acontecia nas guerras, se levava o despojo e ele sobe ao alto. Ele vai ao lugar mais alto, ele sobe e diz aqui que ele é acima de todos os céus e ele é recebido na glória pelo Pai. Então, a majestade de Deus, imagina Deus aguardando o Filho, e o Filho ele sobe acima de todos os céus e ele vem vencedor e ele traz consigo cativo o cativeiro, ele traz o paraíso para junto de Deus, porque ele sobe ao alto. Então a morte não pôde reter a Cristo, ela não conseguiu segurar Cristo. Quem sabe nesse entendimento, eu lendo e vendo, a morte ainda segurava os salvos, ainda se julgava a segurar. E Cristo diz, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, quer dizer, a igreja não vai ficar aprisionada, a igreja sobe com Cristo, a igreja sobe com o nosso Senhor, a igreja não vai ficar prisioneira. Então, Cristo ele desce as partes mais baixas da terra e ele prega, e ele anuncia a sua grande vitória aos espíritos em prisão. Ele é o vencedor, ele dá o ultimato. E é interessante porque quando ele se apresenta a João no Apocalipse, no capítulo 2, ou no 1 ainda, no 1, perdão, ele vai falar com João em Apocalipse 1,18, e ele diz, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então ele diz, olha, eu fui morto, eu não morri. Eu não morri, eu fui morto. E aqui vai falar de ele ter sido assassinado. Ele foi assassinado covardemente. Mas eu vivo, eu fui morto. Mas eu que agora, eu estou vivo para todo sempre. E a eles, amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus ele desce ao centro da terra, é isso que se diz, é isso que os entendidos, é isso que os comentaristas dizem. Ele desce, ele é morto, ele é crucificado, ele é morto, ele desce as partes mais baixas da terra, ele vai ao centro da terra. E a morte esperava a sua vitória. E segurar Cristo. E ele passa 3 dias e 3 noites e ele sai vencedor, a morte não consegue segurar. E ele sobe. E ele diz, eu tenho a chave, ele toma a vitória. E aí ele traz os despojos da guerra, ele traz a chave da morte e do inferno. Ele traz a chave e ele mostra, eu tenho aqui, eis aqui comigo, está comigo a chave. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. E ele teve que descer para tomar. Ele teve que ir ao inferno, ele teve que descer aos lugares mais baixos, e ali ele
proclama a sua vitória. Ele derrota os seus inimigos e ele sobe, tendo a chave da morte e do inferno. Isso é os comentários que você faz. Que vai fechar com isso, ele sobe ao alto. Esse subiu ao alto, levando o cativeiro e deu dons aos homens. Isso é uma passagem do Salmo, do salmista. O salmista já profetizava essa subida de Cristo. Mas Paulo diz, olha, se ele subiu, é porque ele teve que descer. Se ele subiu ao céu, é porque ele desceu às partes mais baixas da terra. E aí o salmista, esse é um cumprimento de uma profecia do Salmo 68, que é um salmo de Davi. E Davi diz, tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então, isso é uma profecia do salmista. E Davi profetiza, tu subiste ao alto, levaste cativo ao cativeiro. E aí Paulo, ele lembra o que Davi profetizou. E ele está falando sobre a medida do dom de Cristo, porque ele dá dons aos homens. Ele dá dádivas ao homem. Ele presenteia o homem. E são coisas interessantes. Davi, quando ele ainda não é o rei de Israel, enquanto ele não está reinando, ele está fugindo de Saul, está no reino, várias vezes tu vai encontrar, quando ele tem vitórias com o exército que ele está comandando, ele manda presentes aos seus amigos, ele manda dádivas aos anciãos, aqueles que ele tem amizade, ele manda dádivas. Sempre quando ele tem alguma vitória, ele manda isso aqui, é presente do que o Senhor me concedeu, ele manda aos seus amigos. Em cada vitória, em cada jornada de guerra que ele tem vitória, ele manda presentes àqueles que ele gosta. Então, tudo o que Cristo está fazendo, e vem simbolizar o que Cristo fez, ele sai vencedor. Ele toma o cativeiro, leva cativo o cativeiro com ele. Quando ele sobe, ele não sobe sozinho. Ele sobe ao Pai. Ele sobe acima de todos os céus e o Pai está esperando. E os anjos estão esperando, e todas as criaturas celestes aguardam a Cristo. E imagina aqueles 3 dias de espera. Os céus aguardando o retorno de Cristo. Para que ele tivesse, ele diz, olha Pai, com aquela glória, me glorifico com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E Cristo vai voltar ao céu. E ele vai subir ao céu como vencedor. E ele, em Apocalipse, tu vai encontrar, ele diz, olha, eu venci. E assim como eu venci, o Pai me deu a honra de eu estar com ele, e assentar no trono com ele. É algo tremendo. Cristo diz, olha, eu venci. O Pai me deu essa honra de eu estar assentado com ele no trono. Tu pega Apocalipse 3, 21, diz, ao que venci lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então ele vem vencedor. O autor aos Hebreus, quando fala do nosso sumo sacerdote, ele diz, ele penetrou o céu, ele vem subindo. Hebreus 4, no verso 15, diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Perdão, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então ele penetra nos céus. Ele vem como vencedor, ele vem trazendo cativo o cativeiro, ele vem com os dons, ele vem distribuindo dons aos homens, ele vai fazer com que Deus habite entre eles, e ele vai subir. E aí Paulo diz, olha, se ele subiu, não é senão que antes ele tinha descido
as partes mais baixas da terra. E aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. E aí ele cumpre todas as coisas e fecha. Ele é vencedor, está tudo cumprido, está cumprido. Quando Cristo ele está na cruz, ele vai falar palavras famosas, tetelestai. Tetelestai, ele vai dizer, está cumprido, está pronto, está pago. E agora ele só está voltando. Ele se encontra voltando aos céus. E ele volta vencedor. E aí ele tem a honra do Pai. Todos os céus estão aguardando Cristo. A vitória final sobre os inimigos. Na cruz ele aniquila ao diabo. E aí na cruz ele tem a sua vitória. Em João, tu vais encontrar em João 19:30, ele está consumado, o tetelestai está cumprido, consumou. E aí ele tem a vitória. E o autor dos Hebreus diz que na cruz ele aniquila aquele que tinha o império da morte, isso é o diabo. Pega Hebreus 2:14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, o que o autor dos Hebreus diz, olha, o diabo estava imperando, porque o pecado gera morte, então o diabo estava se achando, ele tinha o império da morte, ele estava dominando, ele estava se achando, ele estava comandando. Mas Cristo, pela sua morte na cruz, ele aniquila ao diabo, quer dizer, ele aniquila pela sua morte o que tinha o império da morte, isso é o diabo. Aniquilar. Aniquilar é deixar por nada, é deixar a zero. Aniquilou, não existe mais, não tem mais império, não tem mais domínio. Então essa é a vitória da cruz de Cristo. Isso é a vitória da sua morte. E aí ele volta, ele cumpriu todas as coisas, está tudo cumprido. Ele fez a sua parte. E ele glorificou ao Pai na terra. Ele disse, olha, eu cumpri o que tu me mandou. Vamos pegar agora João aqui. Quando Jesus ele fala da sua glória, que ele vai voltar aos céus. E ele diz, olha, eu te glorifiquei, eu cumpri a minha parte. Pega João no capítulo 17. E aí é tremendo, Jesus diz assim, eu, João 17:4. Ele diz, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então é tremendo, é grandioso. Ele diz, olha, eu te glorifiquei na terra. E como que foi que ele glorificou a Deus na terra? Consumando a obra que o Pai lhe deu a fazer. É dessa forma que ele glorificou o Pai. E é interessante, olha, eu te glorifiquei. E de que forma? Tendo cumprido a obra que tu me deste a fazer. Então, eu completei, eu consumei a obra. Agora o que Jesus diz? Agora me glorifica tu com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, o Pai, ele foi glorificado por Cristo na terra, porque Cristo cumpriu a missão, ele cumpriu a obra que ele tinha que realizar para o Pai, e dessa forma Deus foi glorificado. Deus foi glorificado por Cristo. E Cristo nunca deixou de fazer. E é interessante essas coisas. Eu
eu fico analisando às vezes as coisas que a gente vê na Escritura, e são coisas tremendas, tremendas, porque a gente vê tudo o que Cristo fez. E ele vem e ele glorifica o Pai através do que ele está fazendo, através da sua vida. E chega o seu momento. E Cristo, ele, em tudo, ele está glorificando o Pai. É algo tremendo ele se glorifica. E uma coisa que Filipenses fala, vamos só puxar esse gancho aqui para nós podermos aproveitar. É interessante em Filipenses 2, quando fala que Cristo ele deixa, a partir do 6, tendo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante ao homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, em morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo um nome. Aqui algo interessante é o se esvaziar. Aí é coisa de teologia, é o quinoses, que é se esvaziar, quer dizer, ele é Deus e ele deixa todos os seus privilégios de Deus, ele se esvazia. Tudo que lhe era direito, ele deixa parte. É uma coisa que aí é profundo, aí você tem que ser teólogo, tem que ser estudioso demais, o tal do quinoses, que é se esvaziar. E ele vai e ele obedece, ele é obediente. É tremendo. Agora, tu imagina, ele obedece em tudo e ele aprende a obediência, só que ele está obedecendo, só que ele é Deus, ele sempre foi obedecido. É algo tremendo, mas ele se esvazia, ele se deixa os seus privilégios e ele é obediente. Ele aprende a obediência, porque quem manda não precisa obedecer. Só que ele vem para obedecer e ele vem para cumprir a parte que o Pai lhe tinha dado a fazer. Então essas coisas são coisas tremendas. Eu estava procurando um texto não comentar, mas só colocar que Hebreus 5:8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquele que padeceu. Então a sua obediência é algo tremendo, esse deixar os privilégios. Ele fala no próximo áudio, quem sabe a gente retorne para seguir caminhando, mas lembrando que Jesus disse: Pai, o que eu vou pedir para me livrar dessa hora? Se para isso que eu vim. Então é a obediência. Ele podia dizer: Pai, eu não quero passar. Não, ele foi obediente até a morte de cruz. Então, Paulo diz: olha, ele foi obediente. O autor aos Hebreus diz: ele aprendeu a obediência pelo que ele padeceu. Em nenhum momento ele voltou atrás. O que foi acertado, o que foi planejado antes da fundação do mundo, é consumado. Apocalipse fala, e isso é um texto que eu vou falando, só que eu me lembro dos textos e depois, na hora, é difícil de parar e voltar. Mas esse cordeiro, que eu digo, esse cordeiro, eu falava sobre a morte e que os crentes, os salvos do Velho Testamento esperavam já com a consumação da morte de Cristo. Mas Apocalipse 13:8 diz, eu voltei a esse assunto, diz assim:
e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então é algo que para Deus já estava consumado. Ele foi morto antes da fundação do mundo, mas veio se cumprir na plenitude dos tempos. Então é algo bastante interessante que a gente está vendo. E eu vou escutar esse áudio, se não foi claro, de repente eu faço ele de novo, ou esclareço alguma coisa no próximo áudio. Pai, nós te damos graça pelo sacrifício de Cristo na cruz por nós. Te glorificamos e pedimos que o teu nome seja glorificado. Nos ensina a obediência, que nós possamos ser obedientes à tua palavra e nos submetermos ao teu plano, ao teu propósito, ao teu plano eterno, e que o nome de Cristo seja glorificado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.